Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, comecemos pelo princípio, comecemos exatamente pelo primeiro contrato de manutenção geral com a fabricante Leonardo. O Sr. Ministro referiu na sua intervenção inicial que este contrato iniciou-se em 2014 e, portanto, terminou, como já todos sabíamos, no dia 31 de dezembro de 2018. A pergunta que eu gostaria de começar por colocar era para saber qual era o valor ou o custo médio anual desse mesmo contrato inicial. Sr. Ministro, faz favor. Sr. Deputado, eu não tenho essa informação à mão, é informação pública, mas eu não a tenho, não disponho dela. Exatamente, por eu também desconhecer, perguntei ao Sr. Ministro. Mas muito bem. Sr. Ministro, diga-me uma coisa. A negociação deste contrato de 2014, eu sei que o Sr. Ministro não tutuava a área nessa altura, mas tem informação se quando houve a negociação deste primeiro contrato, em 2014, foi celebrada alguma assessoria externa, jurídica ou técnica, semelhante àquela que deveria ser celebrada com o Dr. Marco Capitão Ferreira para a extensão do contrato por 2 meses? Sr. Ministro. Muito obrigado. Sr. Deputado, essa pergunta não faz muito sentido, porque o que aconteceu até 2019 é que a manutenção estava a cargo da DEFLOC, não da DGRDN. O que acontece em 2019 é que, havendo uma decisão para a extinção da DEFLOC, passam-se as responsabilidades gradualmente, não é tudo de uma vez, mas vão-se passando as responsabilidades da DEFLOC para a DGRDN, e a DGRDN concluiu que, no âmbito dessas suas novas responsabilidades, precisava de assessoria técnica. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, uma das razões, ou das duas razões que invocou para que o contrato de 2014 terminou em 2018, não tenha sido possível alcançar um acordo ou uma negociação ainda durante o ano 2018, o Sr. Ministro tutuava a área a partir de outubro desse ano, foi de que houve esforços negociais, mas havia aqui um diferencial muito significativo dos preços solicitados pela Leonardo e aqueles que a direção, aqueles que o Governo estaria disponível, ou a DEFOC estaria disponível para pagar, e também de que a LPM terminava em 2018, mas que a sua substituição só ocorreu em junho de 2019. Mas, Sr. Ministro, a responsabilidade não é do Parlamento, pois não? Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. A responsabilidade, sim, é do Parlamento. A responsabilidade resulta do debate parlamentar necessário, importante, fundamental para a boa sedimentação da Lei de Programação Militar, que teve lugar com os diversos grupos parlamentares, incluindo o grupo parlamentar a que Vossa Excelência pertence. E, portanto, naturalmente que, enquanto Ministro da Defesa Nacional, não enjeito a minha responsabilidade, enquanto parte que participava nesse diálogo com o Parlamento, mas também o Parlamento, e o resultado, penso eu, foi positivo, porque eu julgo que se desenvolveu uma lei de programação militar melhor por ter havido um bom e exaustivo debate com o Parlamento. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não acha que esta circunstância da necessidade de celebrar uma negociação com a Leopard relativamente a estes helicópteros exigia da parte do Governo a apresentação ao Parlamento de uma revisão da Lei de Programação Militar de forma atempada e a permitir que essa negociação pudesse ter ocorrido e não invocar agora que a mesma não teve lugar, porque a Lei de Programação Militar terminou em 2018 e a nova só teve início em junho de 2019. Sr. Ministro, faz favor. Bom, muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, segundo percebi, o Sr. Deputado sugere que deveria ter havido uma alteração à Lei de Programação Militar, portanto, uma alteração efetuada não se percebe bem quando, já em 2019, quando a Lei de Programação Militar tinha acabado em 2018, no final de 2018, para que se pôs talvez uma extensão da Lei de Programação Militar. Senhor Deputado, muito francamente, eu penso que essa ideia é inovadora, criativa, mas não tem muito cabimento. Muito obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nada impede que uma
a apresentação de uma revisão da lei de programação militar ocorra antes de terminar aquela que está em vigor. Portanto, não tem nada de criatividade, tem apenas de ajustabilidade e de adequabilidade ao momento e às circunstâncias que se impunham naquele momento relativamente a este contrato de negociação. Sr. Ministro, eu queria agora falar da adenda contratual, aquela que permitiu a extensão por mais 3 meses. O Sr. Ministro disse que essa adenda foi celebrada pela DEFOC, mas podia-me indicar em que data em que data foi celebrada essa adenda, por favor? O Sr. Ministro tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Não sei dar a data, mas terá sido durante o mês de janeiro de 2019. Muito obrigado. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o contrato primitivo previa expressamente a possibilidade de uma prorrogação de prazo? Sr. Ministro, faz favor. Se a adenda permitia Não, se o contrato primitivo, se o contrato original permitia a prorrogação do prazo. Não, isso foi um acordo, foi uma negociação feita com a DEFLOC. Conforme já referi, aquilo que era o interesse da Leonardo e também do Estado português era que no final do FIS 2 se fizesse um FIS 3, um terceiro contrato de manutenção de longo prazo, de vários anos. Por não ser possível, porque a Lei de Programação Militar ainda não tinha sido terminada, e aliás também por não se ter chegado a um acordo com a Leonardo, optou-se por um outro arranjo com a Leonardo, que foi o prolongamento nos mesmos termos do contrato, mas apenas por 3 meses. A Leonardo dizia, entretanto, aconteceram várias coisas, o custo agora é muito superior e, portanto, vamos fazer uma extensão, mas apenas por 3 meses, enquanto negociamos. E durante esse período, a ideia era que haveria de abril até dezembro do ano o tal FIS 2+, em que já seria muito semelhante ao FIS 2, mas com novos valores. E, portanto, foi esse o resultado do diálogo com a Leonardo, que deu depois nos vários desenvolvimentos que conhece. Muito obrigado. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, na intervenção inicial disse que a DEFOC decidiu não enviar esta adenda contratual ao Tribunal de Contas com base num parecer jurídico. Mas, curiosamente, Sr. Ministro, no dia 23 de março soubemos que o Dr. Marco Capitão Ferreira participou numa troca de e-mails que constam da documentação enviada a esta Comissão, em que prometeu escrever uma versão base do ofício para enviar ao Tribunal de Contas para justificar porque é que a extensão do contrato até 30 de março não foi enviada para visto prévio. É capaz de explicar porque a necessidade do Dr. Marco Capitão Ferreira, no final de março, preparar uma exposição ao Tribunal de Contas, depois da DEFOC ter dito que não precisava ir ao Tribunal de Contas, porque o Sr. Ministro também disse que a DEFOC tinha um parecer jurídico que não carecia desse visto prévio. Sr. Ministro. Muito obrigado. Que eu saiba, o professor Marco Capitão Ferreira não fazia nenhum tipo de aconselhamento jurídico à DEFLOC. Fazia aconselhamento jurídico à DGRDN. E em relação a essa troca de e-mails que refere, não foi comigo, com certeza, nem com o meu gabinete. E, portanto, desconheço o que se passa dentro dos serviços. Quer dizer, com certeza que há centenas de e-mails e se eu pusesse a escrutinar, enfim, cada um, com certeza que o Regimento Geral de Proteção de Dados também teria alguma coisa a dizer. Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu sei que delegou bastantes competências no Diretor-Geral dos Recursos da Defesa Nacional, mas no despacho que preferiu nessa delegação de competências fez questão de assinalar que todos os procedimentos lhe deviam ser, enfim, as decisões que tinham sido tomadas pelo seu Diretor-Geral deveriam ser-lhe comunicadas. Eu estou aqui com o despacho à minha frente. Mas, Sr. Ministro, não acha estranho, voltamos ao mesmo, se a DEFOC decidiu não enviar a adenda contratual ao Tribunal de Contas, porque tinha um parecer jurídico que a dispensava dessa apresentação, perdão uma expressão, porque carga d'água é com o Dr. Marco Capitão Ferreira, que não tem nada a ver com a DEFOC, na troca de e-mails, diz que vai preparar uma versão base do ofício para enviar ao Tribunal de Contas para justificar porque é que a extensão do contrato até 31 de março não foi enviada para visto prévio. É estranho. Não lhe parece? Sr. Ministro.
Não entra em especulações. Desconheço esse e-mail. O e-mail não foi enviado para mim, não foi enviado para o gabinete. Não é um e-mail que tenha a ver com o trabalho do gabinete, nem o meu. Portanto, tem a ver, segundo percebo através do Sr. Deputado, com o envio ou não do pedido para o visto para o Tribunal de Contas. Agora, porquê é que o professor Marco Capitão Ferreira fala disso em março? Não tenho informação, lamento desiludir. Sr. Deputado. Nós também lamentamos, Sr. Ministro, e os portugueses também lamentam. Já percebi que vamos ficar sem resposta para esta pergunta. Sr. Ministro, no dia 21 de fevereiro de 2019, Alberto Coelho, Diretor-Geral de Recursos da Defesa Nacional, autorizou um procedimento de consulta prévia com consulta à envio de dados reconhecida como competência profissional, tendo em vista a celebração do contrato de assessoria técnica que importaria uma despesa de 61 mil euros, IVA incluído, visando exatamente a negociação do contrato de manutenção geral dos helicópteros pelo período de 2 meses, ou seja, entre 1 de abril e 31 de maio. No dia 7 de março foram dirigidos convites ao Dr. João Gomes de Oliveira, Dr. Marco Capitão Ferreira, Dr. Martins Claro. Todas estas individualidades estão ligadas à mesma universidade e são todos conhecidos uns dos outros. Sr. Ministro, mesmo tomando conhecimento destes factos, em momento posterior, não acha estranho que Portugal tenha sido reduzido a menos de 1 km²? Sr. Ministro, tem a palavra. Trata-se de matéria que não é de minha competência. Desculpe, Sr. Deputado. Considera que o procedimento não foi o mais adequado. Eu não tenho nenhum comentário a fazer sobre procedimentos que são de outro nível. Sr. Deputado. Sr. Ministro, o convite seguiu, como referi, no dia 7 de março, via e-mail às 19h53. E no dia seguinte, logo para amanhã, o Dr. Marco Capitão Ferreira não só apresentou a proposta de preço, com indicação de preço unitário do preço global, como juntou as declarações concorrentes exigidas pelo Código de Contratos Públicos, bem como o certificado de registro criminal, certidão de não dívida à segurança social, certidão de não dívida às finanças, certificado de certidões, todas com datas anteriores ao convite. Mesmo não tendo conhecimento deste facto naquele momento, Sr. Ministro, pergunto, acha isto normal? Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não vou entrar em especulações. O Sr. Deputado faz-me um convite para especular sobre matérias que estão em investigação judicial. Penso que seria institucionalmente inapropriado fazê-lo. Muito obrigado. Sr. Deputado. Portanto, Sr. Ministro, posso presumir que também não vai achar nada, nem se vai pronunciar sobre a circunstância de, convenientemente, os outros dois candidatos, ou os outros dois convidados, um ter apresentado uma proposta na qual reconhecia expressamente que a sua proposta não preenchia o requisito de preço, e o outro, convidado, mostrou-se indisponível para prestar a assessoria, porque isso implicava exclusividade durante 60 dias. Mas, como sabemos, o Dr. Marco Capitão Ferreira só trabalhou 5 dias. Também não acha isto estranho? Sr. Ministro, tem a palavra. Aquilo que disse anteriormente, volto a repetir. Não aceito um convite para especular sobre assuntos que estão sob a alçada de investigações judiciais. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. O contrato com o Dr. Marco Capitão Ferreira foi assinado, como é de conhecimento do Sr. Ministro, no dia 25 de março. Sucede que o formulário para a requisição de compromisso está datado de 1 de março. De 1 de março. E nele já consta o nome do Dr. Marco Capitão Ferreira e um compromisso de pagamento de 61 mil euros, 61.500 euros. Se isto é capaz de explicar como é que a 1 de março está feita a requisição do compromisso para pagamento ao Dr. Marco Capitão Ferreira, antes deste receber o convite e antes de estar fechado o procedimento concursal. Sr. Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sou eu que tenho de dar qualquer tipo de explicação. A explicação que me foi pedida era se eu tinha conhecimento do contrato. Não tinha conhecimento do contrato. Portanto, naturalmente, muito menos dos procedimentos relacionados com o contrato. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, alguma vez pediu explicações ao Sr. Diretor-Geral sobre estes contratos? Sr. Ministro. Senhor Deputado, saberá que desde
final de março de 2022, não sou Ministro da Defesa Nacional, e o Dr. Alberto Coelho, desde uma data bastante anterior a isso, também não era Diretor-Geral de Recursos de Defesa Nacional. Portanto, a pergunta não tem qualquer tipo de cabimento. Muito obrigado. Senhor Deputado. Sr. Ministro, tem todo o cabimento, considerando que o Sr. Ministro delegou no seu Diretor-Geral um conjunto de competências, com a obrigação de, a todo momento, ser informado das diligências no exercício dessa delegação de competências. Estamos a falar exatamente deste contrato. Já agora, Sr. Presidente, agradecia que os assessores do Sr. Ministro ou da Sra. Ministra, embora não me perturbando, mantivesse no silêncio e não fizesse comentários. Sr. Deputado, eu já chamei a atenção dos assessores, não preciso que o Sr. Deputado faça esses reparos. Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado. Bom, quer dizer, não faz nenhum sentido. Sr. Ministro, então agora também vai esperar um bocadinho que o assessor do PSD acabe com a agitação à volta do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Não vai ele não ouvir a pergunta. A resposta. Faz favor. Sr. Deputado, isto é como... Faz favor, Sr. Ministro. Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. Segundo percebo, por aquilo que sugere o Sr. Deputado, eu, enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros, deveria pedir explicações a um antigo Diretor-Geral, cujo paradeiro desconheço, depois de informação vinda a público em 2023. Não faz nenhum sentido, desculpe. Sr. Deputado. Claro que não, Sr. Ministro, mas não foi isso que eu lhe perguntei. Sr. Ministro, o Sr. Ministro emitiu um despacho, que é o despacho número 1744/2019, datado de 29 de janeiro. E esse despacho confere ao Sr. Diretor-Geral um conjunto de poderes para desenvolver este processo negocial com o Leonardo. E até determinava que as negociações deveriam estar concluídas até 15 de fevereiro de 2019, entre outras coisas. E repare, no número 6 diz: o meu gabinete deve ser informado periodicamente da evolução dos processos negociais em causa. Isso pressupõe o acesso à informação antes de ter fechado completamente este concurso. Sr. Deputado, o Sr. Ministro consegue responder. O Sr. Ministro tem a palavra. Efetivamente, há aqui, Sr. Deputado, uma grande confusão nesta pergunta. Quando digo que é preciso informar o gabinete sobre os processos negociais, não tem nada a ver com as questões internas de onde é que, como é que a Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional contrata ou deixa de contratar as assessorias que considera que precisa. Estou a falar da grande questão, que é o contrato com os helicópteros. Não é nada interno da Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional. Obviamente que o meu gabinete não tem nada a ver com essa matéria. Senhor Deputado, por favor. Bom, presumo que da parte do Sr. Ministro a celebração de um contrato de assessoria técnica no montante de 61.500 euros é uma coisa de Ana Caprina. Era tão irrelevante que nem quis saber se algum dia foi ou não celebrado pela Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional um contrato desse tipo para acompanhar uma negociação que o próprio Sr. Ministro considerou de elevada complexidade. Sr. Ministro. Percebo a sua insinuação, mas estamos no campo da insinuação. Mais uma vez, aqui o que eu gostaria de fazer era esclarecer os factos. E, na realidade, nós estamos a falar, quando o senhor está a falar, de uma contratação dentro das competências inerentes da Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional, nem sequer são competências delegadas, e diz que eu tinha a obrigação de estar informado. Eu creio que isso denota um profundo desconhecimento, não só de como funciona a administração pública, mas do que é a realidade do Ministério da Defesa Nacional, onde há centenas de contratos em funcionamento a qualquer hora. E se o Ministro da Defesa Nacional, o seu gabinete, tivesse a obrigação de policiar todos aqueles contratos que estão sob responsabilidade de outras entidades dentro do Ministério da Defesa Nacional, não fazia mais nada e também não cumpria essa função, porque seriam demasiadas. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu calculo que não hajam centenas de contratos de assessoria técnica para negociação de processos de contratos de manutenção de helicópteros. Não deve haver centenas, nem dezenas.
nem dezenas. Sr. Ministro, em apenas 5 dias, o Dr. Marco Capitão Ferreira ganhou 61.500 euros, 12.300 euros por dia, 1.750 euros à hora, num dia de 7 horas de trabalho, o que não deixa de ser extraordinário. O Dr. Marco Capitão Ferreira é o nosso Cristiano Ronaldo no que toca às assessorias na defesa. Sr. Ministro, a pergunta que lhe vou fazer, eu sei que provavelmente vai responder que não sabe, mas eu faço na mesma pergunta. Nestes 5 dias, quantos pareceres, quantos trabalhos especializados, quantas notas ao processo decisório elaborou o Dr. Marco Capitão Ferreira e em quantas reuniões participou? Sr. Ministro, tem a palavra. O Sr. Deputado sabe perfeitamente, porque isto já está presente na sua pergunta, que o contrato para a assessoria não foi um contrato feito para a assessoria a mim, ao meu gabinete. Foi um contrato feito para a assessoria à Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional. Esse contrato é algo que, ou melhor, os termos e os valores do contrato é algo que eu desconhecia até recentemente, até vir a público. E, portanto, não tenho nada mais a comentar e, sobretudo, como referi, não vou entrar em especulações sobre matéria que está sob investigação judicial. Senhor Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sei que o Sr. Ministro também não vai comentar, mas comento eu, com a tolerância do Sr. Ministro, da Sra. Ministra, é de que o Dr. Marco Capitão Ferreira, no dia 30 de março, ou seja, no mesmo dia em que deu por executada a assessoria, ao fim de 5 dias, emitiu uma fatura, e esta foi paga em 14 de abril, que não deixa de ser absolutamente extraordinário, considerando que o Estado, que paga tarde e a más horas, mas, pelos vistos, há sempre uns privilegiados que são pagos em apenas 2 semanas, e neste caso concreto, enfim, a sorte tocou ao Dr. Marco Capitão Ferreira. Sr. Ministro, no dia 29 de março foi enviado ao Tribunal de Contas para visto prévio o contrato resultante do tal plano de contingência, que ia de 1 de abril a 31 de maio, o que também não deixa de ser extraordinário, Sr. Ministro, porque enviar ao Tribunal de Contas um contrato apenas no dia anterior ao suposto início da sua entrada em vigor, estavam à espera de quê? Que o Tribunal de Contas emitisse um visto prévio em 24 horas? Sr. Ministro. Não sei se o Sr. Deputado se apercebeu que esse contrato foi enviado pela Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional. Não foi enviado pelo Ministro, não foi enviado pelo Gabinete do Ministro, foi enviado por quem tinha competência para enviar o contrato. E, portanto, não tenho mais nada a acrescentar sobre essa questão, que, exceto para dizer que é lamentável procurar confundir planos e responsabilidades. Sr. Deputado, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro do Ministério, a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional não está no Ministério da Saúde, nem no Ministério da Economia, nem nos Ministérios dos Negócios Estrangeiros, estava no Ministério da Defesa Nacional. Estava sob a sua tutela, Sr. Ministro, por amor de Deus. Por amor de Deus, desculpe. Não estou exaltado, mas, sinceramente, começo a ficar indignado. E depois, em segundo lugar, foi o próprio Sr. Ministro que determinou à Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional que aquela negociação e os processos tinham que estar concluídos até o dia 15 de fevereiro. E no dia 29 de março, o processo não tinha ido para o Tribunal de Contas. E o senhor acha isto normal? Sr. Ministro, tem a palavra. Muito obrigado. O Sr. Deputado reparou e comentou que tinha pedido que houvesse informação periódica sobre essas negociações. Aquilo que eu sabia era que as negociações com a Leonardo estavam muito difíceis, por razões que eu já referi. E, portanto, daí não ter sido fácil encontrar uma solução. Eventualmente, se o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira fosse Ministro ou Diretor-Geral, com certeza que teria facilmente encontrado a solução. Mas, não tendo sido essa a nossa sorte, não foi possível, até 29 de março, enviar para o Tribunal de Contas o pedido de contrato, de visto prévio. Sr. Deputado, por favor. Sr. Ministro, ninguém está a contestar se a negociação era fácil ou difícil. O Sr. Ministro é que está a desvalorizar os incumprimentos sucessivos da parte do seu Ministério. É que está a desvalorizá-los. O Sr. Ministro agora, finalmente, começou a reconhecer, bom, isto era difícil, apresentou uma justificação, enfim, que poderemos aceitar. Mas só o fez agora. Sr. Ministro, a verdade é que, no final disto tudo, pagámos 61.500 euros por uma assessoria, por um contrato em que o Governo, ou neste caso concreto, o Ministério da Defesa Nacional, desistiu
depois de obter o visto do Tribunal de Contas. Portanto, foram 61 mil euros para nada, correto? Sr. Ministro, tem a palavra. Bom, em primeiro lugar, devo dizer, Sr. Deputado, que, mais uma vez, as responsabilidades estão onde estão e não estão onde não estão. Segundo lugar, quando se contrata um advogado para um determinado serviço ou um jurisconsulto, isso não é garantia de ter o resultado que se pretende com essa contratação. Portanto, não tenho mais nada a dizer sobre essa matéria. Não pode haver essa garantia. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Ministra, para terminar, a pergunta tem a ver com a assessoria fantasma, em que em fevereiro de 2021, o Dr. Marco Capitão Ferreira, Presidente da IDE, nomeou José Miguel Fernandes para acompanhar ou elaborar um estudo compreensivo sobre a economia da defesa. Eu sei que a Sra. Ministra não tutuava a área neste momento. O que eu queria saber era se na verdade, depois, desde que a senhora é Ministra, se alguma vez o Dr. José Miguel Fernandes apareceu ou não ao IDD, se é do seu conhecimento, que ele apareceu ou não, porque, na verdade, as informações que vêm a público é que o senhor Dr. José Miguel Fernandes, enfim, não comparecia no seu local de trabalho, receberia o seu vencimento. Muito obrigado, Sr. Deputado. E que, no entanto, e peço desculpa, vou mesmo terminar, Sr. Presidente, e que mesmo não comparecendo ao trabalho, alegadamente, não lhe foi movido nenhum processo disciplinar, não foi despedido, mas foi dispensado por mútuo acordo com direito a uma compensação. Gostava de saber o que é que a Sra. Ministra tem para nos oferecer sobre isto. Muito obrigado. Sr. Deputado, a Sra. Ministra da Defesa Nacional tem a palavra, se faz favor. Tenho a dizer muito pouco. Eu trabalho no edifício da Ilha da Madeira, do Ministério da Defesa Nacional. A IDD é uma empresa autónoma, tem autonomia administrativa, financeira, de gestão, etc. E não tinha conhecimento, de facto, dessa circunstância que veio à luz nos jornais de todo.